Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo, domingão, tudo parado ainda. Amanhã o Vasco se reapresenta depois da parada aí da Copa do Mundo, né? Aquele tempinho de férias. Os jogadores se reapresentam amanhã. Flávio Dias trouxe uma notícia importante sobre contratação e também sobre o técnico do Vasco, que está prestes também a ser anunciado, quem sabe até amanhã, na reapresentação dos jogadores. Então vamos ao corte lá do Flávio Dias no Atenção Vascaíno. O negócio é o seguinte, o Vasco vai anunciar, a expectativa é de fechar o treinador até amanhã, tá? De amanhã poder anunciar um treinador. Se não fechar até amanhã, o Vasco vai fechar a contratação do De Ossa, porque tá se querendo botar o treinador novo já como integrante da rapadura, tá? Já dividir ali. É o cara que vai ser chamado ali para a bandeirinha de escanteio, para a batida do escanteio, para ele ficar mais enturmadinho, tá? Mas se o treinador fechar amanhã, o Vasco anuncia o seu treinador amanhã e está em vias de fechar. E em seguida anuncia a contratação de Nelson De Ossa, que já é jogador do Vasco, tá? Tem tudo acertado com o clube, o Vasco acertou a forma de pagamento, vai fazer como fez com Cuesta, Robert Renan e Andrés Gomes, empréstimo com opção de compra, jogador de 26 anos, está chegando do Bet. Então essa é a notícia. Se até amanhã fechar o treinador, anuncia o técnico, e aí em seguida, talvez terça-feira, anuncia o Nelson De Ossa. Se Como amanhã anunciamos não... desde sexta-feira, né, Flávio? Do sextou, né? Exatamente. Desde o sextou que a gente trouxe essa notícia. Se não anunciar o técnico amanhã, provavelmente amanhã o Vasco fecha o negócio com o De Ossa, até para não dar muito tempo, né? Na verdade, o técnico amanhã e o anúncio na terça é muito mais cinematográfico. Muito mais para dar ao treinador o prazer de participar, dizer. Se não fechar o treinador amanhã, mas está muito próximo, volto a dizer, já anuncia logo o De Ossa, até porque tem um monte de olho de fusca atrás. Tem River Plate já largou, mas a situação desse volante de 26 anos, 1,86 m, joga de 8, joga de 10. Colombiano, mais uma. Vascolômbia está em festa nesse momento. Vasco atinge o topo da linha de jogadores estrangeiros. Eu arriscaria, se não vier um outro estrangeiro muito acima da média, que o Vasco agora só contrate jogadores brasileiros. E aí no bojo tem um goleiro reserva, um central, um meia e um atacante. Aí a gente tem a janela aí, a partir de 20 de julho, de repente já vai ter o seu Marcos Lamáquia por trás, já vai ter a SAF já aprovada e vendida para o investidor, aí ele pode chegar e dizer assim, ó, me dá aí, vou dar 2 bonecos aí para vocês. E vai lá e contrata 2 caras um pouco mais corpulentos, entendeu? Eu acho que basicamente é isso aí, mas vai ser comandante um gringo, teremos um gringo. Se ele vai falar português ou se ele vai falar espanhol, eu arriscaria que ele vai falar espanhol. É o meu palpite. Eu acho que está muito mais para ser um língua espanhola do que um língua portuguesa. Só para trazer uma informação aqui, eu falei com uma pessoa da comissão técnica do Vasco e perguntei exatamente isso. Quais são os trabalhos que devem ser feitos a partir de amanhã? Todos os jogadores estarão presentes? E a pessoa me respondeu, sim, todos os jogadores presentes. Vai ser feita uma avaliação caso a caso. Mas quem estiver bem já amanhã, treino físico e com bola já a partir de terça-feira. Não vai ter muito nhenhenheno, até porque o Vasco espera, e nós também, né, queridos e amados jogadores do Vasco, que 3 semanas de férias não tenham sido nababescas, que ninguém volte gordinho, que ninguém volte com barriguinha, que ninguém volte, tenha se mantido, fazendo uma corridinha. Tem 3 jogadores, Puma, Euder e Jair, que já estavam treinando desde sexta-feira. Parabéns aos 3. O ano não acabou não, tá? Teve férias excepcionais no meio do ano, mas dia 22 tem Medellín, depois tem Mirassol para a gente sair da zona, depois tem Medellín de volta e tem 2 jogos de oitavas contra o Fluminense, 4 milhões de reais em jogo. Então o Vasco eu acho que está agindo bem. Botar pressão nesses jogadores, cara. Começarem a dar resultado. Me parece claro isso que você está falando nessa notícia que eu acabei de dar.
O departamento de futebol do Vasco, na gestão Pedrinho, errou muito. Isso aí parece que ser claro e até de alguma forma reconhecido. Essa gestão teve uma janela em 24, duas em 25 e está indo para a segunda janela em 26. A primeira de 24 foi uma tragédia. A segunda de 25, a primeira, qualificou com jogadores um pouco mais, digamos assim, de origem melhor, né? Porque a primeira foi o Max Domingues, que veio de um time pequeno de Portugal, o Jean Davi, que estava emprestado lá no México, enfim. Na segunda janela, o Vasco traz o Nuno, que era destaque do Casapio, o melhor jogador de Portugal naquele janeiro de 25. O Benjamin Garré, que tinha sido jogador argentino, que o Vasco já tinha tentado, jogava no Crilha. O Lloyd Augusto, que foi a grande controvérsia, porque ninguém sabe como se chegou o nome do Lloyd Augusto. A janela do meio do ano passado, que melhorou. O Vasco traz o Robert Renan, traz o Cuesta, que junto com o Renan fizeram bons jogos no Brasileiro. Traz o Andrés Gomes, que foi um baita achado, tanto que foi. E a janela agora, do início desse ano, foi uma janela em que o Vasco mirou jogadores e, na minha opinião, foram jogadores muito bem avaliados. A gente acabou de brincar aqui do Messi. O Messi fez milhares de gols pela seleção, milhares de gols pelo Inter Miami, foi o argentino que mais fez gol. O Spinelli foi o quarto no mundo. Ah, mas o Spinelli jogou no Independente Del Valle, mas como referência, ele é um craque? Não. O Brenner e o Saldívia foram duas recomendações do Fernando Diniz. E aí que eu vou entrar na seara do porquê da minha notícia agora ser um indicativo diferente para isso que você acabou de falar. Você tem o Marino Inestrosa, que foi um jogador que o Vasco tirou do Boca, campeão colombiano, artilheiro na Colômbia, revelação do futebol colombiano e que está aqui há 90 dias. Só que me parece claro, inclusive pela demissão do Renato, pela saída do Renato, que fez exigências de jogadores, que a direção de futebol do Vasco não precisa mais que os técnicos sejam tão fundamentais na escolha de elenco. Quem já está dentro do departamento de futebol do Vasco já sabe o que é bom e o que é ruim. Então essa contratação do De Ossa nesses termos, inclusive já está no nosso X, acabei de postar, se o Vasco anunciar um treinador amanhã, o treinador vai participar só para dizer que é legal. Mas o Vasco já contratou um jogador independente de ter técnico. E me parece claríssimo, pode ser que eu esteja equivocado, que a contratação do De Ossa, colombiano, tem muito a ver com a saída do Renato. Porque o Renato disse claramente que não gosta de colombianos. Como é que você vai trazer um colombiano para jogar num clube em que o técnico não gosta? E esse é um jogador recomendado já há mais de 6 meses, por Admar, por Felipe, pelos scouts do Vasco. Então eu acho que o Vasco teve lá o cordão umbilical quebrado, que é aquela coisa de o jogador veio, indicação do Diniz. O Diniz é que disse. Aí o Renato agora no meio do ano, a mesma coisa, a indicação do Renato. O Vasco disse, não, chega. Por isso que eu concordo com você, Jean. Eu acho que o jogador que tiver que sair já tem o veredito já batido. E o jogador que tiver que chegar, gente, na boa, não precisa estar trabalhando no Vasco há 5 anos para a gente saber. A gente brinca aqui. Quais são as posições carentes do Vasco? O Vasco precisa contratar laterais? Não. O Vasco precisa contratar goleiro? Reserva, sim. O Vasco precisa contratar 30 zagueiros? Não. Mas precisa contratar um zagueiro patrão. Então a gente também está no dia a dia, se a gente sentar numa mesa de scout lá para discutir, a gente sabe, precisa de um técnico para dizer, não, peraí que eu quero dar uma olhada mais no Tietê. Eu preciso olhar o Tietê mais uns 4 treinamentos. Alguém tem que chegar para ele, bonitão. Não vai rolar aqui, não. Sabe por quê? Porque o Tietê entra em campo dia 22, a torcida vai cair no pé dele. Não, porque o Lucas Freitas... Não vai rolar. O Lucas Freitas, ninguém tem confiança nele. Então, existem, para mim, diagnósticos já fechados, e essa notícia, para mim, casa muito isso. Eu espero o treinador só para o treinador se sentir incluído. Mas se não fechar o treinador, eu vou anunciar o jogador independente disso. Porque você joga por terra a informação de que o Renato não ficou porque pediu o jogador e o Vasco disse que não ia contratar, acaba de contratar um jogador que veio da Europa, gente. Né? Um jogador que veio da Europa. Então eu acho que tem já um pouco desse dedo do departamento de futebol e eu acho legal isso. Porque o Vasco tem que parar de ficar sendo refém. Os treinadores maiores do que o Vasco, cara. O treinador indica, aí não treina o cara joga mal. Tá aí o Diniz, cara.
indicou o Saldinho e o Brenner. Quem é que resolve essa pemba agora aí? O jogador que o Vasco comprou, cara. Não foi emprestado, não. Então, assim, eu acho que esse é um caminho, é um passo. E eu sou favorável, tá? Porque eu acho que treinador de clube tem que aceitar o que se tem. Ele não é treinador de seleção. Não, com esses jogadores aí eu não quero, não. Ó, manda 10 embora e contrata mais 10. Pô, peraí, cara, isso não é feira, Rapaziada, o que vocês acharam das notícias do Flávio Dias, né? Dando certa a contratação do De Ossa, mais um colombiano para Vasco Colômbia, e também falando que tá aí por detalhes a contratação do novo técnico do Vasco, sendo um estrangeiro. Notícias são dadas aí de 3 nomes portugueses, né? Que estão sendo especulados no Vasco, mas o Flávio Dias está dizendo que acha que vai ser aí um treinador que fala espanhol. Então, estamos aí nessa ansiedade do novo técnico. Parece que nessa semana não passa a contratação do novo técnico para poder botar já a rapaziada do Vascão já nos treinamentos para o retorno daqui a um mês, quando voltará a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Deixa aqui o seu comentário a respeito do que você achou das notícias desse domingo do nosso Vascão. Seu comentário é importante, deixa o like e também hype o vídeo para poder divulgar mais o nosso conteúdo, e também se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos e, como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço, saudações vascaína. Fui!